Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Já, podcast do site jamildo.com, edição número 19, uma figura hoje ilustríssima, Miguel Coelho. Olha, quero lhe agradecer muito de coração a visita, prestígio enorme para a gente e aproveitar na sua presença, abraçar todo o povo de Petrolina, essa cidade que tanto orgulha Pernambuco. Seja bem-vindo. Obrigado, Jamildo, a todos os internautas aí nos acompanhando pelas diversas plataformas aqui. Para mim é uma alegria estar no Pode Já pela primeira vez e também desejar sucesso, né, nessa sua nova jornada, nessa reinvenção do Jamildo 3.0 agora, né, Jamildo? Rapaz, na verdade, 6.0. Em julho eu faço 60 anos. Os cabelos brancos não permitem ignorar, mas feliz da vida, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu mais acredito, né, que é jornalismo. Estamos aí, estamos na batalha, disputando o mercado e fazendo o melhor possível. A gente aqui, como sempre faz, lê uma breve, muito breve, porque o currículo de Miguel é muito longo, muito extenso, mas uma breve biografia para começar os trabalhos. Miguel de Souza Leão Coelho tem 34 anos. Se tiver alguma coisa errada, você avisa. Vou corrigir, não se preocupe não. Em 2014 foi eleito o mais jovem deputado estadual de Pernambuco com 24 anos. 2 anos depois foi eleito prefeito de Petrolina, reeleito em 2020 com a maior votação da história do município, com 121 mil votos, cerca de 76% dos votos válidos. Miguel deixou a Petrolina com aprovação de 88% da população, segundo a pesquisa do IPESP. Em 2020, renunciou à prefeitura para disputar o governo de Pernambuco. Começou a carreira política no PSB, teve uma passagem pelo MDB e em 2021 foi para o Democratas, que ao se fundir com o PSL virou o União Brasil, partido do qual é presidente estadual. Miguel tem uma vasta história, né? Porque a família tem o nosso querido FBC, um abraço para ele também. Tive a oportunidade de, quando repórter de economia, ou mesmo de política, pegar muita informação, falar muito sobre Nordeste, em especial falar da região de Petrolina, da fruticultura, sempre uma fonte bacana para a gente. O senhor tem dito que está afirmado está pronto, preparado e querendo disputar uma vaga no Senado em 26, é isso? Como é que está essa pré-campanha, como é que está essa campanha para buscar essa vaga? Bom, Jamildo, você já cantou a pedra, né? A gente está pronto, preparado e querendo, porque a gente entende que Pernambuco merece e pode muito mais na sua representatividade no Senado Federal, com todo respeito aos que lá estão. Acho que aqui não é para fazer um comparativo, mas é para a gente poder fazer uma reflexão do que Pernambuco pode ter nos defendendo e sendo a voz do nosso Estado no Senado. Afinal de contas, a Casa Alta, né, o Senado Federal, representa o Estado de Pernambuco como um todo, são 3 senadores por cada Estado, e a gente entende que cabe uma voz mais altiva, uma voz mais prudente, mas acima de tudo mais afirmativa nos seus posicionamentos para poder não ficar refém de governos, digamos assim, ou de ideologia, seja de esquerda ou de direita, mas que olhe para Pernambuco com os seus problemas reais, olhe para o Pernambuco do seu João, da Dona Maria, que pega um metrô que não presta, sucateado e velho aqui na região metropolitana, que hoje tem um Pernambuco que é o segundo estado mais violento do Brasil, que hoje Pernambuco, infelizmente, lidera de cabeça para baixo o ranking de desenvolvimento nacional, ou seja, somos um dos estados que menos vai crescer nesse ano de 2025. Então, isso mostra claramente que nosso estado tem muitos problemas que precisam ser direcionados, debatidos e apresentadas soluções. E muitas dessas soluções, ainda mais com esse poder que o Congresso Nacional ganhou, esse protagonismo que o Congresso ganhou nos últimos anos, o senador ele é fundamental. Só de emendas normais, entre emendas individuais e emendas de bancadas, a gente está falando de mais de 70 milhões de reais que cada senador tem. Fora os extras, que sendo uma pessoa bem articulada, tendo força política, tendo espaço no cenário nacional, consegue muito mais para poder viabilizar para o seu estado, para os seus municípios, enfim, e ali você conseguir diminuindo essas diferenças que você bem sabe que existem. Né? Os problemas do Recife é um, os problemas do Agreste é outro, do Sertão ainda mais. Então, eu me coloco com essa experiência que você narrou aqui
da minha jornada, mas também com a jovialidade, com a coragem, com a determinação, com a vontade de fazer diferente, de fazer melhor e fazer mais pelo Estado que precisa resgatar a sua projeção, o seu protagonismo nacional, como Pernambuco já teve no passado. Recentemente você teve uma discussão até publicamente com Humberto Costa. O que seria o problema maior Teve discussão. Eu pedi uma prestação de contas. E aí alguém ficou ofendido, mas eu tenho o maior respeito pelos três, tanto pelo senador Humberto, pelo senador Dueire e a própria senadora Tereza. Exato. Então, qual seria o principal problema da atuação desses parlamentares? Está muito atrelado ao governo e aí não tem uma voz para reclamar do governo federal, é isso? Olha, acho que essa reflexão cabe única e exclusivamente ao povo de Pernambuco. Afinal de contas, nós que estamos na política, eu estou sem mandato agora, mas quem está no mandato ainda mais, não pode ficar nervoso ou ansioso quando recebe uma cobrança. Até porque se a gente entra na política é para ser cobrado e para resolver os problemas. Afinal de contas, eu penso isso. Se eu fui deputado, fui prefeito, tentei ser governador e hoje coloco meu nome para ser pré-candidato ao Senado, é porque eu quero que as pessoas confiem em mim e que na minha palavra eles depositem a sua esperança que nós vamos sim transformar a realidade que hoje é ruim, mediana, para algo melhor. Eu acho que é isso que a política tem que se propor, de ser um elo de transformação e de melhoria na vida daqueles que mais precisam. Então, eu acho que essa reflexão sobre como é que se diz, não é o roteiro, o desempenho de cada um desses, não só dos 3 senadores, mas dos 25 deputados, da governadora, enfim, e dos respectivos prefeitos, cabe ao povo de Pernambuco fazer esse juízo de valor. E o bom é que democracia é isso. Você tem eleição a cada 4 anos. Se não está gostando, troca. Tem pessoas que estão há 2, a 4, a 8, a mais de 10 anos em determinados mandatos. Você se sente representado? Você vota nessa pessoa por mérito próprio da pessoa, você vota por uma questão que é vinculada a presidente A, B ou C. Ideológica, né? Entendeu? Eu acho que o Brasil, e posso dizer, Jamildo, você com 60, quase 60, eu com 34. Somos gerações diferentes, mas eu acho que tem uma coisa muito comum. Nós estamos cansados, de saco cheio dessa polarização, de rotulação às pessoas por ideologias extremas. Eu acho isso a coisa mais idiota que tem, perdão até o termo, já que estamos num podcast, pode ser um pouco mais franco, porque não é que a esquerda, nada na esquerda preste, nada na direita também não preste. É óbvio que você tem ideias boas dos dois lados, mas a gente não tem que olhar aonde a gente difere. Nós temos que nos unir onde a gente converge. Porque, veja lá, a pessoa que está no Bolsa Família há 10, 12, 14 anos, em qualquer programa do BPC, do Prestação Continuada, essa pessoa está feliz? Porque depois de um tempo termina criando uma zona de conforto, uma zona de acomodação. Ela prefere ganhar os 1.200, 1.500, 1.800, seja lá qual for o valor, a faixa que ela esteja inserida desse programa social, ou seria melhor ela ter um negócio próprio, ela ter um salário de 2, 3, 4 salários mínimos, independente de qualquer governo que seja. Eu acho que esse é o melhor programa social, é aquele que acolhe, que melhora e que aponta uma forma de protagonismo próprio de cada pessoa. E olhe, o Brasil está há quanto tempo tentando mudar aquela máxima do país em desenvolvimento? Nós estamos há 40 anos nesse debate. Você tinha a minha idade quando falavam que o Brasil era o país do futuro. O futuro ainda não chegou, porque a gente ainda não resolveu o saneamento, não resolvemos infraestrutura, temos uma segurança tomada pelo crime organizado e o tráfico de droga nacional e internacional. Se enfronhando até se ouve na política, né? Em todos os meios, política, judiciário, enfim, de todas as formas, porque virou o crime, o nome já diz, né? Crime organizado, eles não crescem à toa, eles pensaram, não dá para achar que a maloqueiragem ela é burra, muito pelo contrário. E o governo, enfim, o poder público, ele precisa se modernizar junto, mas a gente percebe que não. Hoje você tem, vou dar aqui um outro dado, o orçamento público da União, que é o que resolve a vida de praticamente muitos brasileiros. 92% hoje do orçamento é para pagar salário e INSS, que por sinal já está quebrado, precisa de outra reforma da Previdência, e outras despesas obrigatórias. É menos de 8% para construir hospital, para construir escola, creche, estrada, ponte, aeroporto, porto e tantos outros, né? Agricultura, programa de agricultura familiar e por aí vai. Você acha que está certo? Todos os nossos concorrentes, digamos assim, Índia, China, Peru, Argentina, Chile, México, países que estão no mesmo nível, digamos assim, nosso,
tem uma média de 60% com despesas obrigatórias e 40% com despesas discricionárias. E o Brasil não enfrenta. Vamos aqui falar de outro tema, reforma administrativa. Há quanto tempo não fala? Toda vez que o debate vem, qual é o problema? Não vamos enfrentar os super salários do judiciário. Falam que um presidente da República ganhar 34 é muito dinheiro, 34 mil é muito dinheiro. Concordo. Agora, por que o juiz pode ganhar 100 mil? Ou mais. Por que um promotor pode ganhar ainda mais? E se quando o ministro do Supremo, que era para ser o teto, ganha 45? Não tem lógica. Então, tem aquele ditado no interior, que eu acho que aqui também funciona, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Você não pode escolher aonde se aplica e onde não deixa de se aplicar a regra, entendeu? Então, acho que o Brasil precisa ter esse olhar mais crítico e um senso de urgência mais apurado. Concordo. Inclusive, há quem diga, ou alguns economistas comentam que seria necessário, antes mesmo da tributária, fazer a administrativa, para inclusive você não ter que mexer tanto nos impostos. Eu queria voltar só um pouquinho aqui, o senhor falou de Bolsa Família, o que é que podia colocar no lugar? Qual seria a porta de saída? E, já que a gente está falando do nacional, colher sua opinião a respeito também dessa crise do INSS. Como é que o povão está falando lá? É culpa de Bolsonaro, é culpa de Lula, porque virou também uma guerra de comunicação, colocar a culpa um no outro para ver se gera dividendo para 2026, né? Bom, vamos no primeiro tema, né? Por partes. Você falou dos BPC, dos Programas de Prestação Continuada. Hoje, 30% de quem recebe Bolsa Família ou algum tipo de BPC gasta esse dinheiro em aposta online. Claramente, esse dinheiro não está sendo usado para comprar feijão, nem para cuidar das crianças dentro de casa. Então, esse controle e a eficiência do dinheiro público está sendo muito mal feito. Não é uma crítica a esse governo atual, mas é uma crítica desde quando isso começou no governo Fernando Henrique Cardoso. E a gente teve aí diversas revoluções tecnológicas e hoje existem todos os sistemas que podem dar essa condição de monitoramento para você ter um melhor gasto, um melhor investimento e retorno desse investimento público com essas famílias. Então, tem que ter um pente fino, isso é fundamental. E eu acho que um outro debate que tem é que você não pode atrelar os BPCs ao salário mínimo. Você vê, esse próprio governo fez isso no ano passado. E esse próprio governo que fez isso em 2024 já está dizendo que não tem dinheiro para pagar em 2027. Não tem a menor lógica, né? Isso é orçamento, é matemática. Se você ganha 10, você tem que gastar menos de 10. Se gastar mais que 10, você vai quebrar. E o Brasil já está caminhando para um caminho desse. Então, eu acho que você rediscutir todos os programas que tenham e de forma que seja sinérgica com os estados e com os municípios, porque veja que contrassenso. Hoje você tem muitos governos do estado fazendo programas semelhantes e similares do que os programas nacionais para poder aumentar a renda de quem já tem. Não é para acolher mais gente que está do lado de fora, é para dar mais para quem já está dentro. E você continua deixando naquela margem dos invisíveis, digamos assim, pessoas que vão estar marginalizadas na sociedade, o que não tem senso nenhum. Se você olhar qualquer política social ao redor do mundo, nesses 2.000 anos de mundo que nós temos de existência, programa social é o quê? É a inclusão de quem está naquela faixa de maior vulnerabilidade social. Você faz um tempo de transição, pode ser 2, 5, 10 anos, e depois você aponta um caminho de saída, que é o quê? É um emprego formal, é um curso de capacitação, é um curso de ensino superior, é você poder tirar de uma área de vulnerabilidade, sem esgoto, sem água, sem infraestrutura, e você leva para uma área de melhor dignidade humana, para que essa pessoa possa crescer na vida. E esse debate o Brasil não fez. Hoje a gente começa a ver sinalizações, inclusive o atual ministro do Desenvolvimento Social começou a admitir de que isso precisa ser revisto. Isso é um alento, é uma luz no fim do túnel, mas eu ainda enxergo que isso está muito longe. O segundo ponto que você falou do INSS, eu não me lembro agora se foi no governo Temer ou se já foi no governo Bolsonaro. Acho que foi no governo Temer quando teve a reforma da Previdência. Sim. Não era a ideal, mas era possível. Foi um primeiro ponto. Agora, veja como Previdência é um problema. Está se falando novamente agora. Já precisa, porque o INSS não tem dinheiro para cobrir a partir de 2027. Então, ou faz, ou você quebra o sistema. Ainda mais que pior. Ainda mais que, em paralelo, você está tendo essas empresas, pejotização, aplicativo, e as pessoas acabam não contribuindo. Então, você faz uma erosão na base que deveria ser para pagar. Você precisa ter base mais nova, pagando para aqueles que passaram 20, 35 anos contribuindo. Logo da minha vez. Logo da minha vez. Então, enfim, isso é um debate que precisa ser feito. Eu acho que também tem um fantasma, digamos assim, que toda vez que usa o nome reforma,
cria-se uma narrativa de disputa e acha que é para perder. Isso. Eu acho que não é, eu acredito firmemente que não é um debate entre esquerda e direita, é um debate a favor do Brasil. Porque, vamos lá, se a gente disse que o INSS vai quebrar em 2027, se quebrar a Previdência Social, vai quebrar para você, vai quebrar para mim. Eu tenho 34, você tem 60 anos. Agora, se a gente falar, Gemildo, vamos fazer uma reforma que você vai ter os seus direitos e benefícios e eu vou ter os meus e a gente vai dar continuidade a esse trabalho daqui para frente. É um trabalho de soma, não é um trabalho de briga, não é um trabalho de disputa como hoje termina tendo. É a mesma coisa, vai para a reforma tributária, foi aprovada, agora está sendo regulamentada. Foi aprovada em 2024 para poder só terminar a sua implementação em 2032. Veja, 8 anos de transição para você poder chegar no final da reforma tributária. Aí você fala, vai tirar dinheiro da onde? O Brasil hoje gasta mais de 600 bilhões de reais só com incentivo fiscal para empresas que já são consolidadas, que não precisam mais disso. 600 bilhões de reais dá para fazer quase que 2 DPC por ano, de todos os programas sociais, para você ter uma ideia. E dá para fazer uma porrada de outros investimentos que o Brasil é tão deficitário quanto. Então veja como o debate precisa ser levado mais a sério, entendeu? E com menos paixão. Acho que o problema também, Jamildo, eu sou muito a favor, uso muito as redes sociais, acho que isso é uma forma que tem de aproximar nós da população, mas as pessoas estão mais preocupadas em gerar conteúdo para gerar compartilhamento e likes do que de falar a verdade. É verdade. E isso é muito triste e muito caro. Até o jornalismo entrou nessa brincadeira, porque às vezes o sujeito quer só lacrar em vez de exatamente trabalhar. Informar, né? É porque dá mais trabalho você buscar a informação correta em vez de somente jogar para a plateia. Mas eu não me coloquei bem, talvez eu não soube me expressar quando eu falava da crise do INSS. E gostaria de saber como é que está lá pelo interior, porque as aposentadorias rurais foram as principais prejudicadas por essa falta de seriedade, que você acabou de falar, em relação à aposentadoria. O que está falando lá no interior sobre isso? Acho que tem uma dúvida, um medo. E o que é que o Primeiro senhor viu esse escândalo mais primeiro recente? é um escândalo, é um choque. Se começou em 2020, se começou agora, eu acho que isso cabe à polícia. É uma vergonha para o Estado, né? É uma para o Brasil isso acontecer, e ainda mais sabendo que eu acho que a única certeza que tem disso tudo é que foi por essas entidades, né? Enfim, essas associações, sei lá como é que essas entidades conseguiram fazer esse esquema. Eu acho que de quando começou e qual o rombo que se fez, isso é um trabalho que cabe à Polícia Federal, enfim, aos órgãos de controle fiscalizatório tomarem de conta. Agora, isso também, toda crise é uma oportunidade. Serve para poder discutir os meios de controle. Isso. Porque como é que pode um negócio que estão dizendo que é de 600 milhões a 6 bilhão? Tem um hiato, né, nesse negócio. Absurdamente grande. É absurdamente grande. Então não tem controle. Se você perguntar, tem um outro estudo que eu vou dar aqui. O Brasil, sei lá, quanto que o Brasil arrecada de imposto? É mais de trilhão por ano. Tem uma pesquisa que fizeram com 67 países, Jamil. O Brasil, em eficiência do gasto público, do dinheiro arrecadado, é o número 64. Ou seja, nós somos o antepenúltimo da lanterna. Isso é vergonhoso. Um país que tem tanto potencial, um país que é tão rico de recursos naturais, de gente trabalhadora, de vontade de fazer o Brasil dar certo, e a gente não consegue gastar direito o dinheiro arrecadado. Mas se você virar de ponta cabeça, a gente vira os melhores dos piores, né? Aí é uma narrativa que você quer criar um conforto para os incompetentes, né? Que aí não dá. Ou então para o pessoal que é muito sabido em desviar, porque esse é o país está provado agora com essa polêmica do INSS das corporações. As corporações mandam. Gilmar Mendes uma vez fez um discurso lá no STF dizendo justamente isso, porque é absurdo, fazem, desfazem, e muitas vezes os próprios políticos não conseguem dar um direcionamento, nem o presidente, ainda mais depois das emendas, né, parlamentares do orçamento secreto, você viu o poder do presidencialismo cair absurdamente, porque na faixa dos 50 bi para cada lado, estão ignorando, você veja, nem ser ministro era uma coisa de muito valor. Hoje em dia já estão esnobando. Por quê? Porque a casa consegue movimentar 50 bilhões. É só um pouquinho menos do que a própria presidência. Veja, a que ponto chegamos. Mas eu queria voltar para a gente encerrar essa parte de Senado. O senhor, com essa pretensão, com essa postulação, vai ser um único nome aí pelo Sertão. Isso é uma grande vantagem, porque realmente os que estão postos, e a maioria dos que também gostariam de participar dessa brincadeira, são da região metropolitana.
Agora, ao mesmo tempo, a maior massa de votos está na região metropolitana. Como é que o senhor vai fazer para chegar mais junto do Recife, ou da própria região metropolitana? Sendo conhecido lá, se tornar mais conhecido aqui. Como é que está essa problemática? Ou, como o senhor disse, tem que buscar solucionática. Olha, primeiro que não é eleição do nós contra ele. A gente Sim. não quer dividir Pernambuco, muito pelo contrário. Nós queremos unir Pernambuco em torno do que o nosso estado tem de melhor, que é a sua gente, é o seu povo. Então, esse fato de eu vir do sertão, de ser o único dos pré-candidatos aí, poxa, que vem do interior, eu acho que isso é uma vantagem, um diferencial competitivo, porque nos dá a sensibilidade, a realidade diferente da metropolitana, mas, acima de tudo, a vontade de integrar, da gente poder pegar nossas experiências, seja do sertão e do agreste, de forma combinada, para poder mostrar para a região metropolitana que nós somos muito mais do que eles pensam. Uhum. E olha, se você for perguntar qual é a melhor educação pública do estado, é no interior. Qual é a melhor saúde do estado? É no interior. Qual é a cidade que mais gera emprego no estado? É Petrolina. Qual é a cidade que tem a melhor qualidade de vida do Nordeste? Petrolina. Qual é a cidade que tem o maior nível de abastecimento de água e de saneamento tratado de Pernambuco? Petrolina. Qual é a cidade que mais investiu em primeira infância e em creche? Mais do que o próprio Recife? Petrolina. Então, acho que não é uma disputa, mas acho que é uma reflexão de, poxa, será que por tantas vezes o interior foi marginalizado? E já que o interior está com números tão melhores do que a região metropolitana, por que é que a gente não dá uma oportunidade de criar uma sinergia e uma oportunidade da gente poder compartilhar essas experiências em torno do que está dando certo? E esses dados que eu estou te dando, Jamildo, eu não tirei da minha cabeça. São dados do IBGE, do governo federal, do governo do estado, enfim, todos os dados oficiais. Então, eu estou muito animado de poder vir com essa veia sertaneja, com esse sangue renovado, mas de poder chegar aqui com muita humildade na região metropolitana, pedindo uma oportunidade de falar o que fizemos, mas, acima de tudo, como queremos representar o povo de Pernambuco daqui para frente. Muito bom. Eu estava olhando aqui, inovação, desenvolvimento, fomento ao empreendedorismo, geração de emprego e renda. Aqui eu acho que a sua marca maior é essa, aliás, de Petrolina como um todo. Não ter medo de trabalhar, fazer acontecer. Eu acho até que vocês são baianos, né? Estão mais próximos ali disso. Não, sou muito pernambucano, de Salvador. Com todo respeito à Bahia, mas... E lembra os cearenses que também gostam muito de trabalhar, gostam muito de fazer comércio. Eu acho que a região metropolitana acaba se perdendo um pouco porque tem essa lógica estatal ou estatizante. Teve muito emprego público, ainda tem muito emprego público. Então, se o sujeito trabalhar ou não trabalhar, lá no final do mês o salário dele está garantido. Como vocês estão numa região que tem que dar duro para poder fazer as coisas saírem do canto, chega com muito mais disposição, né? Chega com uma vontade maior de fazer. O que é que o senhor poderia fazer para o empreendedorismo? O Senado tem como ver isso isoladamente? Não, com certeza. Só antes de entrar nessa questão específica, enfim, de empreendedorismo, inovação, você falou da distância. Até um projeto novo por lá, né? Foi, mas antes de entrar, que é sobre a Fundação Nilo Coelho, eu acho que essa distância física que você citou, né, de Petrolina está a mais de 700 quilômetros do Recife, que antigamente muita gente achava que isso era ruim, mas isso foi a melhor coisa que aconteceu para a nossa cidade e para a nossa gente, porque isso nos deu ser independentes. Hoje você tem muita cidade aqui da metropolitana e do agreste que termina dependendo do Recife para qualquer coisa. A gente não. Como a gente estava longe, a gente teve que construir as nossas próprias referências e a nossa própria autonomia para poder ser o que somos hoje, por todos esses dados aí que eu te passei, enfim, que citei aqui ao longo da entrevista. E isso criou, acho que, de novo, seja na nossa vida pessoal ou se tratando de uma cidade, quanto mais independente você é, mais forte você é. Não quer dizer que você vai fazer tudo sozinho, você não é cavalo do cão, mas você consegue ter muito mais musculatura e protagonismo próprio de criar apoios, sinergias e lideranças em torno de toda uma região, como Petrolina hoje se tornou uma referência não só para o semiárido pernambucano, mas para todo o semiárido nordestino, que hoje é uma das cidades que mais se destacam. Inclusive, a revista Exame fez uma matéria agora no mês de abril, até publiquei nas nossas redes sociais, que dizia que essas 5 cidades estão mudando a economia do Brasil. Fato. 4 são do Sul e Sudeste e a única do Norte e Nordeste é Petrolina. Então, veja como isso é importante para Pernambuco e para o Nordeste, você ter uma cidade com tamanha pujança e protagonismo no cenário nacional. E sobre o empreendedorismo, eu acho sim que o Senado tem como enfrentar essas pautas. Primeiro, na questão tributária. Hoje é pergunta, alguém gosta de pagar imposto? Ninguém. Nem você, nem eu, nem quem está assistindo.
E aí a gente pergunta, num país que tem uma média de 32%, que a gente cobra mais do que todos os nossos países em desenvolvimento que são correlatos conosco, a gente tem o serviço pelo que a gente paga? Ainda não. Então, acho que a gente, para fomentar empreendedorismo, você precisa de menos burocracia, precisa de menos carga tributária e precisa de mais eficiência naquilo que você ganha. É a mesma coisa, aqui a gente está pertinho do Porto Digital. Pergunta se alguma dessas empresas tem cabide de emprego ou tem gente sem fazer nada, olhando para o teto, tomando café, sabendo que vai pingar o salário. Vai uma zorra. Se não trabalhar e não for para meritocracia, tá fora, você vai demitido. E o mercado é muito mais exigente. Roda, né? Roda, exato. E pelo Senado passa todo esse arcabouço legal, que é fundamental para que o Brasil possa tirar essas amarras, enfim, burocráticas que terminam só emburrecendo todo um processo produtivo. E o problema é que muitos já são um pouquinho rodados na idade, estão um pouco mais acomodados. Só se chegar você lá para botar fogo, né? Mas normalmente toda vez que chega alguém com oxigênio novo, com a ideia nova, de novo, se as pessoas estão acomodadas, precisa de quem? De alguém para mexer na água e mostrar que tem um caminho diferente. Se você pegar, tem aquele ditado, né, que se você mostrar que tem que só pegar a bola e ir reto, a pessoa vai reto o tempo todo. Mas se você mostrar que tem vários caminhos diferentes que chegam no mesmo destino e até mais rápido ou melhor, a gente tem a capacidade de aprender coisas novas. Então, não quero me colocar, enfim, melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, tenho muita humildade, preciso, quero aprender e aprendo todo dia com muita gente muito mais capaz do que eu sou. Mas eu acho que a diferença de um bom político para um político acomodado é aquela pessoa que escuta a crítica e se cerca de pessoas melhores do que ele para poder formar a equipe. Um bom líder não é aquele que manda, é aquele que inspira. É aquele que compartilha uma visão, um sonho de que podemos construir algo melhor juntos, em vez de separados. Perfeito. Vamos aproveitar, o senhor falou aí das conquistas de Petrolina e falou também da água. Eu queria colher a sua opinião sobre Compesa, cisão parcial que está sendo proposta e encaminhada junto com o BNDES por parte do governo do estado. A gente teve a oportunidade aqui de ouvir o atual prefeito, ele reclamava que não está sendo ouvido, gostaria de ser ouvido, queria uma oportunidade de falar com a governadora, até disse, olha, tenho alguns milhões, não me lembro se era 30 ou era 20, eu bancaria a criação de uma estatal para a gente cuidar por conta própria, porque em função do subsídio cruzado, acaba sendo prejudicado, né? Contribui muito mais do que é beneficiado por parte da estatal. O senhor tem acompanhado, qual a sua posição? Lembrando aqui que já fiz um monte de matéria com o seu pai, e agora me veio essa lembrança quando falava, né, que já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, lá atrás, brigando com o Jarbas, e parece que é uma briga sem fim. Olha, eu vou lhe dar algumas informações e quero ver se você concorda com a conclusão. Petrolina é uma das poucas cidades no estado que ela é superavitária, o seu sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, que hoje é tudo tocado pela Compesa. No ano passado, se os números não estão aqui um pouco enganados, acho que a Petrolina arrecadou mais de 150 milhões de reais. Quando você tira todas as despesas, enfim, custeio do sistema Petrolina, sobra mais ou menos uns 70, 80 milhões. Sabe quanto que a Compesa deixou em Petrolina para investir? Menos de 8. Então, se você é de Petrolina, você vê um negócio desse, você concorda? Claro que não, quando você sabe que ainda tem uma série de investimentos para ser feito. Hoje, Petrolina tem 64% mais ou menos da cidade com esgotamento sanitário tratado. Óbvio, estamos bem melhores do que Recife, que tem 20 e poucos, Jaboatão tem menos de 20, Olinda menos de 15 e por aí vai. Então, mas a gente não pode pagar pela incompetência dos outros. Eu acho que se a gente quer ajudar os outros, a gente tem que ajudar os outros partindo que o nosso já esteja bem cuidado, né? Você tem que olhar primeiro para a sua cidade, para a sua tribo, para depois você poder socorrer os próximos. E o que me deixa mais perplexo, é óbvio que eu não sou mais prefeito, mas eu acompanho isso porque defendo muito essa questão do saneamento básico. Foram fazer uma audiência pública em Petrolina. Petrolina é uma cidade de hoje 420 mil habitantes. Mais ou menos 120 mil está na zona rural de Petrolina. As áreas irrigadas e o interior, a zona de sequeiro. E aí o pessoal da Compesa, dessa gestão, foi lá para dizer que no plano de investimento não tinha R$1 para o interior de Petrolina. Ou seja, vamos esquecer 120 mil pessoas e está tudo certo. Achar que um negócio desse vai ser aceito por nós ou por qualquer pessoa com mínimo de senso e de responsabilidade é querer botar um atestado ou de burra ou de incompetente em algum dos dois lados. Então, claramente, ainda precisa muitos estudos serem mais bem aprofundados para que isso passe. Eu estou dando um exemplo de Petrolina. Você citou aqui o exemplo de Recife e, com certeza, esses erros e equívocos podem ter ocorrido em outras cidades.
Eu fico feliz que a governadora Raquel Lira esteja avançando para a concessão, porque em 2022 ela não defendia isso. Vamos lembrar que todos nós éramos candidatos a governador, eu fui o único que defendi isso e levei porrada de todo mundo. E falava do metrô também, né? Do metrô, que tá a mesma coisa, não mudou nada em 3 anos. Mas pelo menos a gente percebe que ela se convenceu de que do jeito que está não dá. 50% da água que a Compesa trata hoje vai para o ralo, por equipamento podre ou por encanamento que não presta. E hoje você tem um estado com menos de 30% do nosso estado, das pessoas sendo atendido com saneamento básico. Tanto é que a meta de 2033, que é aquela responsabilidade do marco de saneamento para poder universalizar, Pernambuco não vai cumprir. Então veja que sinal ruim que a gente passa. Então o que eu torço é que, de fato, sou favorável à concessão, seja de um modo A, de um modo B, do jeito que for. Acho que tem que fazer, porque não pode a população ficar pagando pela incompetência de governos ou medrosos ou incompetentes, medrosos de enfrentar um problema por questão de ideologia, ou incompetentes porque não soube escolher o modelo apropriado, mas não pode o povo de Pernambuco estar sem água tratada e sem saneamento básico. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser feito de forma urgente, enfim, por todos que têm a responsabilidade de fazer. Aqui em relação à questão dos investimentos, talvez a concessionária propriamente não faça, mas o Estado vai fazer, porque a governadora estava na CBN, participando de uma entrevista, a gente questionou sobre isso, e ela falou que todo o dinheiro que foi arrecadado vai ser aplicado em recursos hídricos. Então, não é possível que não sobre mais dinheiro aí para investir em Petrolina. Em relação à questão das metas previstas no marco, existe uma discussão no governo em contratar empréstimos para acelerar, junto com a própria BRK, que já tem aquela primeira concessão de Eduardo. Que não entregou, né? Sim, está atrasado. Se fosse cobrar, era para cancelar o contrato. Mas aí, imagina, ter que refazer tudo. E aí é ampliar os investimentos aqui para ver se traz para mais próximo da realidade. De qualquer maneira, é uma dificuldade enorme. E o senhor falou aí, mudou de opinião. A gente brinca dizendo que evoluiu no entendimento. É melhor, né? Não é um eufemismo, não, mas é uma maneira divertida de tratar. Vamos ter cafezinho hoje? Adiciona aí. Dá para mais um bloco aí de conversa. Pois é. Mas, só para concluir esse tema aí. O senhor sendo uma pessoa tão relevante, tendo história em Pernambuco, tendo tradição, podia pegar o telefone, até porque teve recentemente com a governadora. Governadora, vê se essa questão aqui ou realmente tem que ser tratado institucionalmente. O prefeito tem que se virar. Não, eu tive essa oportunidade e todas as vezes que encontrei a governadora Raquel Lira, sempre deixei muito claro, tanto minhas perspectivas e meus pontos de vista e meus posicionamentos. Agora, não cabe a mim, que não sou o governador, enfim, cabe a ela fazer e escutar quem ela imagina, enfim, que sejam as pessoas mais bem assessoradas e competentes ou conhecedoras desse know-how. É óbvio que está bem assessorado, porque tem um BNDES ajudando, imagino que outros institutos técnicos também devam estar tendo, mas o que eu acho é que o que está saindo não está chegando na ponta, entendeu? E outra, é prazo. Você tem um governo que se acaba ano que vem já, esse mandato pelo menos. O que é que isso vai acontecer? Vai dar tempo de fazer? Vai dar tempo de tirar esses investimentos? Você vê, esse governo atual já tem em leis autorizativas a possibilidade de contrair mais de 9 bilhões em empréstimos. Nesses 3 anos investiu pouco mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais. Se em 3 anos, 2 anos e meio, né, para ser justo, 2 anos e meio investir 1 bi, nos outros 1,5 vai investir 8, pela matemática isso não está favorável. A não ser que fique tudo entesourado para uma eventual reeleição. Mas aí é muito no si, né? Acho que a única certeza que nós temos é de estar vivo hoje, porque, enfim, basta estar vivo para morrer, né? Enfim, a vida é um sopro. Então, eu não gosto de fazer plano futuro dependendo de premissas que não dependem da gente. O senhor é estoico, é? Não. O estoico, ele tem essa lógica de cuidar só do presente. Perdão. Mas é cuidado que está no nosso alcance, claro, né? Óbvio, você faz o planejamento, executa, mas você tem que depender, enfim, do seu próprio esforço para que o resultado venha. Eu costumo dizer para as nossas equipes que o grande resultado vem de pequenas vitórias diárias que a gente consegue fazer, ganhando todo dia, que no final você tem uma grande gestão. Não é querendo fazer só um golaço que você vai ser campeão do mundo. Você tem que ter uma equipe totalmente integrada, sem vaidade, sem medo, sem sombra, todo mundo tendo sobre a regência um grande líder. Então, enfim, é nisso que eu defendo, é nisso que eu acredito.
vou pegar esse ponto aí da questão dos empréstimos para comentar. Teve um projeto do seu irmão, Antônio, né, discutindo que a metade desses recursos, o empréstimo solicitado pelo Executivo é na casa de 1,5 bilhão, então 700 e tanto, poderia ir diretamente para os prefeitos, para as prefeituras, para que eles possam gastar da melhor maneira possível. Aí a gente conversa com os governistas, embora do ponto de vista, né, político seja uma boa ideia, dizem que seria inconstitucional, porque você foi aos bancos internacionais dizer que ia gastar de uma forma e não pode, na hora de aprovar o projeto, dizer não, vai para aquele outro lado lá. Como é que fica essa discussão? E aproveitando para lhe perguntar também sobre a relação entre a Alep e a relação com o Executivo. Se o senhor tivesse sido governador eleito, faria diferente? O que é que está acontecendo para ter tanto desencaixe, não é palavra, tanto impasse entre esses poderes? Jamil, de novo, acho que a gente precisa ser transparente e claro, até porque quem está no mandato, né, independente de qual esfera, de qual cargo, tem a responsabilidade para quem está do outro lado do balcão, que são as pessoas. Essa balela de pessoas de estarem falando que é inconstitucional, isso é mera conversa, porque nenhum empréstimo é aprovado antes da lei autorizativa. Uhum. Então não tem essa questão de inconstitucionalidade ou não. Até porque o banco só começa a tratar, qualquer banco, desde bancos nacionais ou bancos internacionais, só começa a dar análise no pedido depois de empréstimo depois que aprova a lei autorizativa, seja na Câmara, seja na Assembleia ou seja no Congresso Nacional. Então, mas eu jurava que você começava a negociar e depois não, formalizava. você negocia as taxas, premissas e tal, mas vamos lá, tu acha que o banco vai dar dinheiro sem a garantia? Não dá. A gente não consegue comprar um carro, um Big, se for pegar um crédito consignado desse jeito, imagine um crédito público. Então, é dessa forma que esse trâmite funciona. Então, se tem pessoas querendo mudar a vírgula de lugar só para poder beneficiar uma narrativa fantasiosa, isso é no mínimo triste ou mostra também que não está querendo fazer a discussão de forma transparente. Sobre essa questão de dividir o dinheiro com os municípios, isso já é um sistema que o Brasil adota através dos convênios. O governo federal, o governo do estado, todo mundo faz convênios com os municípios até para ter a execução mais rápida, porque cada ente tem a sua própria estrutura e, afinal de contas, quem bem conhece a realidade do seu município é o prefeito, a prefeita, não é o governo do estado, muito menos o governo federal. Então, é uma ideia boa, bacana, acho que, na verdade, não tem nem muita novidade disso, pegando esses modelos de convênio de repasse do Orçamento Geral da União e que serve aí para poder fazer o debate da Assembleia. Se vai ser aprovado, não vai ser aprovado, enfim, o futuro vai dizer e o governo tem que apresentar os seus argumentos e os contra-argumentos do porquê de não dar dinheiro para as prefeituras. Mas veja só, esse é um dos governos que mais está fazendo convênio com a prefeitura, mandando dinheiro para fazer creche, escola, entre outras coisas. E agora vai ter até a areninha, né? O senhor viu? As areninhas que estão fazendo, por modelo de convênio. Então, de novo, tá vendo quando o problema você tenta criar uma narrativa que não condiz com a verdade, você se contradiz com seus próprios atos. Então, tem que ter esse cuidado para você mesmo não ficar se contradizendo. Então, se eu entendi bem, o senhor está dizendo que a questão é que o atual executivo não quer dividir o protagonismo com os demais atores políticos, em especial os prefeitos ou os representantes dos prefeitos que são os deputados. É mais ou menos isso? Eu acho que eles têm que dar os argumentos para não quererem dividir, né? Só não pode criar argumento que não exista, como esse da inconstitucionalidade, que não procede. Mas o senhor acabou não comentando a questão da relação aí. Desculpa. Não, olha... Está pegando fogo, né? Eu acho que está faltando diálogo, né? Eu acho que toda a relação... Enfim, óbvio, são poderes independentes, legislativo, executivo e judiciário. A harmonia, em tese, é para ser a premissa básica, até porque quanto mais fluido for essa comunicação e forem as resolutividades dos problemas, em tese, você está beneficiando a população. Quanto mais briga tem, mais problemas se tem nesse relacionamento, mais demora para chegar à solução. Não quero entrar no mérito se é por defeito ou mérito, enfim, de lado A ou de lado B. O senhor conhece a casa, já foi deputado, né? Conhece bem a casa. Não, então, mas eu acho que óbvio, ninguém briga sozinho, né? A não ser que você seja doido para ficar dando murro no espelho. Para você poder criar uma discussão e gerar uma intriga, você tem que ter algum quebra de vínculo, de confiança, de diálogo, enfim, da maneira que for. Isso também não é segredo, que existe sim algum problema. Eu acho que é uma das primeiras gestões estaduais que perdeu as 3 comissões importantes, né? Tinha muito tempo que Pernambuco não via isso, como nesse atual
agora, no ano passado, isso aconteceu. Então, a articulação política, enfim, faltou, não faltou, então esse é o jeito de se fazer política da atual gestão, não cabe a Miguel responder, cabe, enfim, a população que vai fazer o juízo de valor dessa atual gestão. Toma aí, molha o bico. Quentinho. Tá bom? Inclusive, a gente que acompanha, né, fica pasmo com o que acontece, porque é muito inusitado. O jornalista é treinado para ver as incoerências, as contradições, né? Mas chega a ser até divertido, porque, sabe, o jogo de futebol, o sujeito ali toca de lado, né? Então é isso que está acontecendo na Assembleia. A oposição tem a maioria nas comissões, então fica ali guardando as comissões. E não leva para o plenário, porque o governo conseguiu fazer maioria, então aprovaria. Você acaba gerando um impasse sem fim, não vai para lugar nenhum, não decide nada, e é como se você estivesse, na verdade, só antecipando o jogo de 26, que é para a população, que a população não deveria... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Quer que o governo funcione, que o próprio a Alep funcione. Agora, também tem outra coisa, né? Isso aí não é uma crítica ao governo, nem a quem pensa dessa forma. Uma parte da população tem, se for deputado, você pode corroborar esse entendimento, acha que o político ele não deveria ter esse tipo de ação. A emenda parlamentar não deveria nem existir, porque deveria ser só a ação do executivo. Quando na prática é importante, né? Você é um despachante ali das prefeituras. Não precisaria ter deputado, vereador, senador, nada, né? O senhor percebe esse tipo de preconceito também? Não, eu acho que o que tem é de novo, aí você volta aqui para um jogo de narrativa que, até botar um dedo na ferida aí para ver se você faz uma autocrítica junto comigo. Eu acho que a imprensa também tem um papel importante, sabe, Jamildo, de novo, não querer só lacrar ou querer vender só uma narrativa, mas ter a preocupação de fazer o bom jornalismo equilibrando as fontes ou os pontos de vista diferentes e deixar que o leitor ou o eleitor possa fazer o seu juízo de valor de quem está ali com a verdade ou com o argumento mais forte para poder se vencer um debate, até porque muito do que acontece na política é o quê? São debates de ideias. Isso. Uma hora um ganha, outra hora o outro ganha, e você vai fazendo essa alternância de poder, que é o que a gente chama de democracia, que é de todos os regimes que a gente já experimentou, é o mais justo, é o mais equilibrado, é o que melhor representa as ideias de liberdade, de igualdade, de prosperidade, e tantas outras palavras que poderia aqui citar. Agora, se houve, e eu acho que o Brasil já experimentou mais, mas ainda experimenta, houve uma marginalização da política por parte de muita gente da sociedade. Total. E aí é aquele tipo de negócio, vota em qualquer um, que se dane, isso não faz a menor diferença. Aí é o primeiro cara a reclamar, mas esse cara que reclama, ou essa pessoa que reclama, não lembra sequer em quem votou na eleição passada. Então, se você não tem a responsabilidade com o seu próprio voto, o que é que lhe dá o direito de reclamar? Aí o cara vai dizer, eu tenho direito porque eu pago meu imposto. É óbvio, você tem todo o seu direito, mas vote melhor. Pare de votar em youtuber, influencer, em quem quer que seja, que deve ser bom no que faz, mas não deve ser bom para fazer política. Que é a mesma coisa. Você ia querer um advogado para fazer a sua cirurgia de coração? Não. Você ia querer um torneiro mecânico ou qualquer outra para plantar um milho? Não entende. Você tem que botar as pessoas que entendem daquele mastigado, daquele nicho de negócio para poder fazer o que é bom. Senão daqui a prenda já acabou e já teve insucesso no mandato. Exato. E passa os 4 anos, todo mundo sofre, porque um prefeito, um governador, um presidente, enfim, homem ou mulher, tanto faz. Um mau gestor não é ruim só para o gestor. Por sinal, isso eu acho que é o que menos se prejudica, porque passa os 4 anos do mandato, mas toda a população paga pela incompetência dele. E remunerado, porque não tem uma regra para dizer assim, ó, se você der prejuízo, seja na prefeitura, onde for, você vai ter que pagar, ficar às suas expensas, o sujeito talvez... Teria mais responsabilidade com os atos. Mais responsabilidade, né? O senhor falou aí de influência, eu lembrei de Marçal. Imagina, o que seria o Brasil na mão de Marçal? O senhor parou para pensar? Não, porque graças a Deus a gente não chegou nesse ponto. Olha, falar do Egeduc, agradecer o Egeduc aqui que nos cede. Muito bom sala espaço, é muito sinal. bacana. É uma empresa bastante considerada, tem anos de tradição, faz concurso e faz EJA. Nosso amigo Inácio. Deixa eu lhe perguntar sobre
uma pergunta sobre o governo Raquel. Passado, a gente já abordou aqui indiretamente, né? Mas diretamente, passado 2 anos, que avaliação o senhor faz do governo Raquel? Maior acerto, menor acerto? Olha, Jamildo, eu sou um entre 9 milhões de mais de 9 milhões de pernambucanos que, enfim, votaram ou não votaram, mas tem na pessoa de Raquel a sua governadora. Enfim, eu sempre digo que aquele que ganha não ganha só para os que lhe escolheram, ganha para governar, enfim, para a totalidade. Eu acho que, de novo, tem acertos, tem erros, devem ter. E até por eu estar inserido no jogo político, com certeza a minha análise ela tem uma influência. Então eu prefiro deixar essa opinião para o momento do debate político, até para respeitar as posições divergentes, mas acho que as pessoas têm que fazer essa pergunta. Nesses 2 anos e meio, melhorou a mobilidade, o sistema de ônibus aqui da metropolitana, por exemplo? Os hospitais públicos, Otávio de Freitas, Restauração, Getúlio Vargas, o Hospital das Clínicas, está melhor ou está pior? O serviço da Compesa, que a gente tanto falou, segurança, a gente está mais seguro, está mais violento, está tendo mais assaltos, está tendo mais homicídio. Imposto, a gente está pagando menos no pão, na gasolina, no transporte e por aí vai. São essas perguntas do dia a dia, sabe? E eu acho que isso também, de novo, vocês aqui da imprensa, no podcast, enfim, nas redes sociais, perguntar qual é a avaliação que você faz do governo. Isso é uma coisa tão distante para o cidadão do dia a dia que ele nem se preocupa, que essa pauta de eleição, tirando nós aqui da área política, ninguém está nem aí para esse negócio ainda. Vai deixar quer saber do dia a dia, né? Quer saber dos problemas dele, do dia a dia. Agora, se você virar para essa pessoa e fazer essas perguntas correlacionadas aos seus problemas do dia a dia, você vai ter uma opinião muito mais autêntica e sincera e genuína do que ele está achando, né? Esse negócio de, tem pesquisa que fala isso, pesquisa que fala aquilo, pesquisa é retrato do momento. E como não tem eleição no momento, não serve de muita coisa. Então, acho que é a gente olhar para o futuro e quando o momento chegar, fazer o debate certo. Perfeito. Respondeu bem, saiu aí pela gente. Eu respeito. Deixa eu fazer só um comentário e aí aproveitar e pegar a sua opinião também. A gente falava aqui da ação do Senado, a gente falava dos candidatos que estão postos e os que representam aí o governo. Sabe a maior ironia? Lá atrás, esculhambavam enormemente com o Marco Maciel, né, que Deus o tenha, foi um bom governante, e no tempo dele o metrô era um brinco. Aí você tem senadores do PT, você tem um governo do PT e você falou aí da coisa do dia a dia, o que mais me entristece é a questão do metrô, porque, olha, não existe a gente querer ser leão do Nordeste, querer ser tampa de cruz, como dizia no meu tempo, e você ter essa situação de decadência completa, de falência completa, canibalização das peças, assim. Esses servidores que estão lá devem receber uma medalha, porque ainda fazer esse sistema funcionar não é fácil. Eu conheço alguns ferroviários, né? Como é que faz? O senhor defendeu lá a concessão, os trabalhadores não querem, mas de repente, se for bem feita, como São Paulo tem concessão e funciona. A Bahia, né? O governo do PT fez, para dar o exemplo. Por que a gente aqui parece que tem uma caveira de burro, o metrô não sai? Acho que, de novo, acho que falta disposição política, coragem de enfrentar esse problema. Eu dizia em 22 e reitero agora. Hoje o metrô é vinculado ao governo federal, essa BTU. Tem que primeiro estadualizar, para esse negócio vir para o controle do governo do estado, e daí você poder fazer a concessão para a iniciativa privada. E, de novo, não vamos entrar na demagogia da ideologia política. Acabei de dizer, o governo do PT, há 20 anos na Bahia, fez concessão privada. Então não vem dizer que a esquerda é contra, o PT é contra, porque não é, porque fez na Bahia e fez tantas outras, em outras cidades, no Ceará, a mesma coisa, e por aí vai passando. Então, acho que, de novo, e tem que se mostrar, eu entendo assim, porque toda mudança gera medo, gera receio, isso é natural do ser humano. Eu acho que tem que chamar os ferroviários e dizer, pessoal, isso aqui está fadado a dar errado, já deu errado, a gente só está agora ganhando tempo. Vocês querem ficar assim ou vocês querem ter um ambiente de trabalho melhor, com a malha ferroviária reformada, com mais trens modernos, que dê conforto para a população, que eu acho que essa devia ser a prioridade para todos os funcionários públicos, seja desde o governador, governadora até a ponta, para depois você poder discutir outros problemas. E toda concessão que tem, você dá a opção. Aquele que não quer ser migrado para a iniciativa privada, ele sai preservado com todos os seus direitos e benefícios. Vai ser remanejado para outro serviço público, entendeu? Então não tem o prejuízo. Agora, quanto mais tempo passa, de novo, quem é que está pagando
a peste? Quem é que está pagando essa conta? Povão. O povão que não tem um serviço que preste. E o nosso metrô é um dos piores do Brasil. É verdade. Chega a dar um desânimo. Você vê, o Ceará tem, a Bahia tem, mas algum dia chega. Voltando à questão do governo, eu passei aqui por cima, a gente estava falando dos raquelistas. Um dos argumentos que eles falam para se manter no governo é que seria ruim se João Campos ganhasse o Estado. O PSB estaria na PCR e no governo. Só um poder. Então, a lógica seria essa. Com isso, se acomoda e pode oprimir os que são divergentes. Com dois lados, os insatisfeitos teriam uma opção para onde ir e ajudar suas bases. Você concorda com esse tipo de argumento? Rapaz, eu não sei se é maquiavélico ou se é preguiça de quem não quer ter o argumento, né? Não quero aqui fazer nenhuma defesa nem de um lado nem de outro, mas primeiro eu acho que é prepotência e arrogância de quem quer que seja querer supor o que é melhor para o povo baseado em rótulos de quem quer que seja. Eu acho que a população, em toda a sua capacidade de ouvir, de pensar, de raciocinar, ela consegue se convencer pelos argumentos da ideia, da gestão e da eficiência. Ainda mais nos tempos de hoje, que até o chat GPT traz uma biografia de quem você quiser. Você botar no Google, você sabe. O que é um processo de eleição? Um processo de comparação, Jamildo. Você vai lá, vai ter o candidato Miguel e vai ter o candidato Jamildo. Jamildo defende coisa A, Miguel defende coisa B. E aí, quem é melhor? Pô, são iguais. Não, Jamildo fez mais, Miguel fez menos. Ou vice-versa. Vou fazendo o que fez mais. E é isso que funciona na eleição para você poder, pelo menos na eleição majoritária. Isso é um processo racional, mas quando começa a campanha, começa a publicidade, aquela confusão todinha, e o sujeito começa a votar mais com a emoção, né? E acaba lascando tudo. Mas tudo isso que acontece, é óbvio que tem a questão emotiva, emocional, mas por trás também tem um racional. Não é só oba-oba, carinha bonita e maquiagem. Vamos lá, você vai pegar, você citou, compare a gestão de João Campos e compare a gestão de Raquel, por exemplo. Vamos ver o gestor por trás do candidato, quem teve melhores indicadores de aprovação, quem teve mais entrega, quem fez, quem não fez, quem prometeu e fez, quem prometeu e não fez. Enfim, se eles eventualmente forem os candidatos do ano que vem, não sei, isso é uma coisa que fica para o ano que vem. Então, acho que tem que ser um debate mais amplo, sabe? E, de novo, a gente começou aqui dizendo que essa rotulação antecipada é ruim para o debate. A gente falou de esquerda e de direita. Aqui agora querem fazer uma rotulação de partidos. Se for por rotulação de partido, Raquel acabou de mudar de partido, não tem nem rótulo ainda. Aí você vai dizer, não conheço Raquel. Claro que conhece, ela tem uma história de vida, foi deputada, foi procuradora, delegada, prefeita, agora governadora. Você tem como fazer um juízo de valor da carreira da atual governadora. Do mesmo jeito como você tem que fazer do outro. Mas num país que tem 36 partidos, você acha que tem ideologia partidária igual? Tem muita gente aí, enfim, de prateleira. E eu acho que é muito menos partido, é muito mais CPF, sabe? É de você poder confiar na credibilidade das pessoas. É interessante o senhor dizer isso, sendo político, porque a eleição de Lula, lá em 22 agora, deixou patente, né? Tinha a esquerda radical junto com a esquerda, tinha o centro que definiu a eleição, os liberais, e tinha a direita e a extrema-direita. Então, esses 3%, tem um livro até, biografia do Abismo, que explica isso por menores, porque é feito por um pesquisador, o dono da Quest, né, contando. Quem definiu foi o centro. É aquela pequena parcela que não fica nem do lado nem do outro e quis, quem sabe, dar uma oportunidade para Lula fazer um terceiro governo. Tá? O outro lado tinha essa pecha de trabalhar contra a democracia, né, isso pesou enormemente. Foi esse pessoal mais equilibrado, mais de centro, que acabou dando o resultado da eleição. Eu volto para Pernambuco, mas deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que eu deixei de fazer quando a gente falava do Nacional. Projeto de anistia. A gente falou não, né? Não. Se o senhor estivesse no Senado, votaria a favor ou contra o pedido de anistia do 8 de janeiro? O senhor acha Xandão opressor? Você acha que o quê? Xandão opressor? É uma brincadeira. Uma brincadeira Não, que rola na internet. Não, sobre a anistia, óbvio que contra quebra-quebra, bagunça, vandalismo, tudo isso precisa ser, enfim, punido. Até porque você está falando do patrimônio público. Independente se for o Congresso, um museu, uma escola, tudo isso foi construído com dinheiro público e precisa ser preservado. Então, qualquer ato de vandalismo, eu sou extremamente favorável para que seja, enfim, analisado, julgado, seguindo ali, dando um amplo direito de defesa, e dado o resultado que o órgão do judiciário possa fazer a sua decisão.
Sobre essa questão de houve golpe ou não houve golpe, eu acho que isso aí já virou muito mais uma narrativa de esquerda e de direita do que de fato. Entendeu? Eu acho que quanto mais rápido o Brasil conseguir virar essa página, mais rápido a gente volta para os problemas de verdade. Não que esse não tenha sido um problema grave. Um problema grave que manchou, mas agora não cabe mais para a política falar. Cabe para, enfim, seja o Supremo, STJ, para alguns dos grupos, se isso for uma questão de sobrevivência, né, para manter a narrativa, não vai parar nem tão cedo. Aliás, de tanto se martelar, eu ouço de um amigo meu que eu considero bastante ponderado, médico, que já admite que a massa de manobra, aquele polvarel que foi chamado para fazer o quebra-quebra, seja liberado, que se reduza as penas. Reduz as penas também acho. Vai ser uma tentativa de golpe porque pichou uma estátua. Não é, né? Você também não pode ser por esse radicalismo, mas também tem que ser punido. Foi um ato de vandalismo. Vai lá no Código Penal, vê o que se aplica e vai. Eu acho que, de novo, tem muita gente querendo criar complexidade e dificuldade em coisas simples. Tem solução para isso. É só olhar o Código Penal e ir aplicando ali de acordo com os atenuantes, eu sou advogado, enfim, com os atenuantes e os agravantes de cada processo. E não dá para juntar todo mundo. Eu não posso responder pelos seus atos, nem você pelo meu. Eu respondo pelos meus e você é julgado pelos meus. Então, acho que tem que ter essa individualização dos atos. Acho que, de novo, tem que ter o bom senso, a dosimetria, não pode jogar todo mundo para cima. E também acho que aí, você tocou na questão do Supremo, que tem tudo a ver com a anistia, tem que se ter o respeito. Não pode o Congresso decidir uma coisa e o Supremo, de forma monocrática, suspender. Ou seja, um ministro vale mais do que 513 deputados ou do que 81 senadores. É uma polêmica grande. Isso é uma coisa que precisa ter equilíbrio. Tem um outro negócio, vou dar uma analogia. O brasileiro gosta muito de ser comparado com os americanos, né? Você sabe, em média, quanto tempo dura um voto de uma sessão lá da Suprema Corte Americana? Primeiro que não é nem televisionada. Isso. Porque acontece o julgamento, dura menos de, 1 hora, 2 horas mais ou menos, a sessão inteira, sai um porta-voz e diz, foi decidido assim, 4-3, 2-3, acabou, tchau, decidido. Fecha a porta, acabou, não tem conversa. Não conhece os argumentos, não? Aqui a gente tem uma média de 2 horas por voto. Isso. Nada contra os ilustríssimos ministros do Supremo. Mas é muita peroração. Mas não precisa disso tudo, né, eu acho. E olha que eu sou advogado, enfim, sou da área. Mas acho que tem que ter menos, tem que ser mais simples, mais objetivo e mais prático, em tudo que tem. E, de novo, o Supremo não é tribunal comum. Não pode tudo que for do problema do Brasil, vai para o Supremo. Vai para o Supremo. Porque senão você tem para quê o juiz de primeira instância? Tem para quê o TJ, o STJ, que são as instituições que existem no Poder Judiciário se encarregar disso, para poder se encarregar disso. E aí você criou um mega poder no Supremo que nem na Constituição prevê isso, entendeu? Então, acho que, de novo, tem que se ter esse equilíbrio dos poderes, onde o Legislativo tem as suas prerrogativas, o Judiciário tem as suas, e o Executivo tem que ter o protagonismo, até porque nós estamos no Estado de democracia presidencialista. Como é que você pode ter ministro desfazendo o que o presidente faz? Óbvio, se for inconstitucional e ilegal, óbvio que o Supremo tem que fazer esse controle da constitucionalidade, mas não o controle de tudo que achar que pode meter o dedo. Isso aí não tem sentido. É uma bagunça. Por falar em federações, eu queria perguntar aqui também, porque acabou de haver uma união. O seu partido já é resultado de uma reunião de 2 partidos e agora está se reunindo, juntando com mais outro. Federação. Federação. Onde é que isso vai parar? E basicamente o povo quer saber quem é que vai mandar. Manda quem ganha, né? Não, tô brincando. Olha, primeiro que a federação ela é uma inovação, né, dessa nova lei eleitoral que foi aprovada recentemente. Ela é muito similar à antiga coligação, que eu acho que todo mundo lembra aqui, quando vários partidos se juntavam na coligação e você tinha isso. Federação ela é a junção de 2 ou mais partidos para, nas eleições, no caso, eleições de 2026, a gente vai compartilhar uma mesma chapa, ou seja, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente no Brasil inteiro, União Progressistas estará junto, que é essa federação do União Brasil com o Partido dos Progressistas. Isso nos fez ser a maior força política do Brasil hoje. Nós temos mais de 104 deputados, 13 senadores, 6 governadores, 1.000 e tantos prefeitos, então é o maior número que hoje existe, então a gente também representa a maior parte da população brasileira, mas isso também nos dá uma responsabilidade ainda maior, de poder não só manter esse protagonismo, mas de poder estar conectado com os interesses e os anseios da população que votaram e escolheram os nossos representantes partidários. Então, e a federação já divulgou, né, uma carta, enfim, dizendo assim as suas prioridades ou o que vai defender, até para poder balizar o caminho que quer seguir para o Brasil e, consequentemente, nas alianças estaduais. Aqui em Pernambuco, a gente tem
enfim, eu pelo União Brasil, você tem o deputado Eduardo da Fonte pelo PP, a gente tem uma relação muito cordial, muito transparente. Ele sabe, assim como eu sei, que esse movimento é bom para os nossos partidos, que nós vamos ampliar a nossa representatividade tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, e que a gente agora, por esse tamanho, por essa densidade eleitoral e densidade política que a federação tem aqui em Pernambuco, a gente entende que estaremos sim numa chapa majoritária, tanto para a vaga do Senado, como, enfim, para outra que a gente possa almejar. Os dois juntos, porque ele também tem a postulação para o Senado, como o senhor, mas ao mesmo tempo está do lado de Raquel. Dá para juntar os dois ou é o Toda caminho? decisão tem que ser de forma unânime na federação. Então, enfim, não tem como eu querer uma coisa e ele querer outra. Em algum momento isso vai convergir. E, de novo, nada supera o diálogo, da gente poder entender o que cada um está defendendo e o que é melhor para a federação. Não o que é melhor para Dudu, o que é melhor para Miguel, o que é melhor para fazer mais deputado federal, mais deputado estadual e, com isso, qual é o projeto majoritário que tem mais viabilidade política para poder vencer as eleições do ano que vem. Ah, é X, então vamos com X. Não, é Y, vamos com Y. E isso tudo a gente vai convergir. Eu só digo tome tempo, porque Dudu dá nó em pingo d'água. Não, mas a gente é sabido como ele também. A gente vai aprendendo. Olha, deixa eu lhe perguntar. Aí, porque eu jurava que o senhor ia pro lado de João. Estou errado. Pode ir pro lado de A Raquel União também. Brasil junto fez. com... Não, União Brasil, nós temos essa relação. mas Até União Brasil fruto. agora tem União Progressista, né? Sim, mas de novo, vamos entender. Federação é no ano que vem, Aham. na coligação. Daqui até lá, tanto a União Brasil continua independente, quanto o PP tem a sua estrutura. A gente não é uma fusão. Não virou um CNPJ só. Tem uma confusão nisso também. Cada Verdade. partido fica separado, autônomo e independente. A gente vai se juntar nas eleições do ano que vem, que aí sim, obrigatoriamente, a gente tem que estar no mesmo lado. Daqui até lá, a gente vai trabalhar para poder, nos argumentos, um trazer o outro. Resolve de que lado fica. Perfeito, agora esclareceu. Só comentar aqui, vocês são bom de festa, eu acho que é ali a proximidade com a Bahia. Foi um sucesso a passagem do seu irmão aí no turismo, né? Teve um destino mais procurado, foi o Recife, durante os festejos de final de ano e de carnaval. O senhor ficou orgulhoso? Com certeza, né? Acho que Antônio teve a oportunidade, primeiro quando o prefeito João Campos deu a confiança a ele para ser secretário de turismo da capital, isso é uma vitrine, não só pelos festejos, né, do Réveillon da Virada, que virou uma referência aqui, tanto que no ano passado... Ninguém nunca viu nada igual. No ano passado foi o destino mais procurado do Brasil, né? Então acho que isso retrata melhor do que qualquer argumento que a gente possa dar, mas não foi só de eventos e de festa. Eu trago aqui 2 outros exemplos de política pública que Antônio fez. Um foi o do retrofit ali do Centro Antigo. Então você baixou o ISS, que é o imposto que o serviço faz, para você poder repaginar, reformar a parte do serviço de hotelaria e dos comércios. E a gente já tem a informação que eu tive. 2 grandes hotéis, né? 2 grandes hotéis, mas mais de 70 milhões de reais sendo investidos aqui no Recife Antigo. Isso vai gerar emprego, vai dar mais segurança, porque traz mais fluxo, traz mais gente, e você vai recuperando essa área que é tão importante para a capital do Recife. Como também tem a escola do turismo, né? Que você olha ali aqueles profissionais autônomos, liberais, que muitas vezes não tinham curso de capacitação para poder fazer os seus empreendimentos, de como se posicionar, de como preparar, de como vender. E a Escola do Turismo vem formando pessoas para poder dar essa oportunidade. Que, enfim, isso também tem dado muito certo. E até trago aqui uma coisa mais recente. Hoje, a União Brasil também está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com Carlos Andrade Lima, que é uma indicação nossa aqui no Recife. E, recentemente, ele, enfim, junto com o prefeito João Campos, publicaram um decreto para poder simplificar o processo de licenciamento para mais de 800 quinais, ou seja, 800 atividades econômicas não vão mais precisar passar por aquela burocracia de licenciamento dentro da prefeitura. Isso torna as coisas muito mais ágeis, muito mais fácil de pegar financiamento, microcrédito, expandir o seu negócio. Então, isso mostra que, com boas ideias, você consegue dar um grande resultado. Para concluir, que a gente já está estourado, fale da associação, desse projeto novo seu, inclusive parece que vem também para Recife, cuidar dos jovens, dar oportunidade para eles almejarem um futuro melhor. Lançou um trabalho de filantropia, né? Esse ano eu assumi a Fundação Nilo Coelho, uma das fundações mais antigas do nosso estado, tem 64 anos. Ela tem um olhar direcionado, focado na área de educação, acolhimento social e capacitação, qualificação profissional. E olhando tudo que a Fundação fez de história ao longo desses 60 anos,
a gente fez uma parceria com o Sistema S, Sebrae, com empresas privadas, Instituto Federal, enfim, todo esse braço que tem os cursos de capacitação, mas que não conseguia se conectar com quem? Com aquele jovem, com aquela pessoa de 16 anos ou mais. Então, a fundação terminou se tornando um hub de conexão, onde a gente integra as empresas que querem fazer doação e que querem ajudar, mas não sabem como, com aquelas instituições que têm as vagas ociosas e não conseguem fechar a turma. E aí, com isso, a gente gera o quê? Capacitação, qualificação, gera mão de obra mais qualificada para você poder gerar empregos melhores e mais bem remunerados, né? Para que as pessoas possam ganhar cada vez mais. E a gente lançou isso agora no mês de abril, em Petrolina. A gente está fazendo um teste piloto, digamos assim, lá na nossa sede, na nossa base. São mais de 1.200 vagas que a gente já começa a ofertar agora no mês de junho, em 60 cursos diferentes, Jamil. Então, é uma coisa bem ampla, vai desde indústria, serviço, comércio, agricultura, a cosmético, estética e por aí vai. Então, a gente dando esse projeto certo lá, a gente pensa assim em poder escalonar e trazer para o Recife, trazer, enfim, para o Agreste, para o Sertão, para as outras cidades. Parabéns pela iniciativa, quero lhe agradecer a visita, dizer que eu fiquei muito feliz em ouvi-lo, não regateou aí, entrou em todos os assuntos, foi bem objetivo. Pedir ao nosso, esse foi o nosso 19º episódio, pedir ao nosso ouvinte, nosso leitor, deem um like, se inscrevam no canal. Olha, a gente falou aqui de reforma tributária. Bota minhas redes aí não também. Paga, você vai vender. Não paga nem imposto. Não tem nada que não pague imposto no Brasil. Pois dá um like e seguir a gente, não paga nem imposto. Suas redes? Não, primeiro agradecer, né, Jamil, também o convite. Feliz de estar aqui no Pode Já, estender e já fazer o convite para você poder ir lá em Petrolina, conhecer o trabalho da Fundação, ver tudo que a gente vem... Mas eu vou fazer uma palestra sobre resiliência. Se tem um rainho que gosta... Vamos embora, só diga a data. Desde os 14 anos. Eu garanto o bode com macaxeira, para quando você estiver lá poder comer. Mas fale da rede. Mas, enfim, também espero que quem tenha curtido aqui esse bate-papo possa nos acompanhar nas nossas redes, Miguel Coelho PE, enfim, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, tudo que tem de Jamil tem nosso lá. Então, se vai curtir Jamil, curte a gente, para a gente poder estar compartilhando e falando mais do futuro de Pernambuco. Vamos embora.